A paz do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que hoje é o Espírito que está dentro de todos os que creram nele, aquele que é Deus vestido de carne, Criador dos céus e da terra, que a paz dele, que excede todo entendimento, esteja sobre a minha vida e sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a minha casa. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Malaquias capítulo 2. Malaquias, um profeta do Senhor que profetizou as 12 tribos de Israel, advertindo aquilo que Deus gostaria que o povo se arrependesse, porque é um povo escolhido de Deus que tinha sido levado para a terra prometida, aonde o Senhor, Criador dos céus e da terra, era o rei deles. E eles o trocaram por reis homens. E aí veio a decadência, a divisão do povo de Israel, norte e sul, cativeiro para a Síria, cativeiro para a Babilônia, porque não obedeceram à palavra de Deus. Hoje Deus tem o mesmo desejo que o Israel celestial, a igreja, sou eu e você, uma única igreja. Demos atenção à palavra de Deus. Vamos ver o que o Senhor vai falar conosco aqui por meio do profeta Malaquias, capítulo 2. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Pecado gravíssimo. O povo de Israel deixou de honrar o Senhor. Por isso que nos 10 mandamentos Deus colocou um mandamento que tem promessa. Honra teu pai e a tua mãe, para que viva bastante tempo e viva bem. Promessa de Deus nos 10 mandamentos. Porque os nossos pais representam Deus, que é a nossa origem, nosso Criador. E o povo de Israel tinha trocado ele por ídolos, imagens de escultura, que eles aprenderam com as nações vizinhas, de quem também eles desejaram ter reis homens, como aquelas nações. E eles se uniram a esses povos, que Deus falou para não fazer. E agora abandonaram o Senhor. E estavam fazendo exatamente como aquelas 7 nações que habitavam na terra prometida faziam. Invocação de mortos, de anjos caídos, de demônios, adoração a imagens de escultura, oferecimento dos seus filhos como sacrifícios a esses deuses falsos. E o Senhor continua: eis que vos corromperei a semente, espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Deus está advertindo o povo. Porque mesmo antes deles entrarem na terra prometida, por meio do Moisés, no Pentateuco, Deus já havia advertido o povo como é que eles deveriam proceder nessa terra que manava leite e mel. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhe as dei para que me temesse. E me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. Sabemos que Levi é um dos filhos de Jacó. E quando Arão caiu na fraqueza de ele mesmo produzir bezerros de ouro, ídolos, imagens de escultura, e falar para o povo que aquele era o Deus que tinha tirado eles do Egito por causa da pressão do povo, a única tribo que deu um passo à frente quando Moisés perguntou quem é por Deus, deu um passo adiante. Quando ele desceu do monte e achou o povo naquela corrupção. E Deus deu a ordem que os levitas matassem todos aqueles que adoraram o bezerro de ouro.
E eles passaram ao fio da espada todos os seus irmãos que caíram naquela fraqueza. Ganharam a bênção, eles ouviram a palavra de Deus. E por isso ganharam a bênção do sacerdócio. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Então, sacerdotes fiéis, aqueles que falam a palavra de Deus, eles mesmos se livram das iniquidades. E por meio da pregação do Evangelho, muitas pessoas também se arrependem e mudam de vida. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Mas vós, Israel, vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Então Deus, ele não faz acepção. E ele também não admite que nós o façamos. Por isso que na igreja, no corpo de Cristo, não há raça. Não há brasileiro, não há inglês, não há americano, não há japonês, não há australiano, não há índio. Na igreja só há Cristo, pessoas que têm o Espírito de Deus. Esse é o povo de Deus, a igreja, onde ele é o Senhor e o pastor. E ele deseja que nós sejamos hoje os sacerdotes, porque o Senhor falou lá em 2 Crônicas. Ele disse que nós, e lá em Apocalipse, que nós somos um sacerdócio real. Se nós formos sacerdotes fiéis, nos tornaremos reis para reinar com Cristo na sua segunda vinda. Malaquias 2:10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Honra teu pai e a tua mãe. Se teu pai e a tua mãe são servos de Deus, por que você também não serve a Deus, como seus pais te ensinaram? Judá foi desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estranho. O que Judá fez, o reino do norte e o reino do sul? Foram praticar idolatria, se casaram com um Deus estranho, abandonaram o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. O meu Criador, o seu Criador. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso. O que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros, de gemidos, de sorte que não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Então, se nós temos dois senhores, Deus e os ídolos, Deus ele não recebe as nossas orações, as nossas ofertas, porque é uma profanação diante do altar de Deus. E dizeis, versículo 14 do capítulo 2 de Malaquias, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Então aqui o Senhor está lembrando que o casamento é uma aliança pela eternidade. E a única coisa que Deus permite para um casamento ser desfeito é se houver adultério, traição. Fora dessa questão, não existe na palavra uma base para as pessoas desfazerem seus casamentos, porque são uma aliança. E esta aliança de um casal representa a aliança de Deus conosco. E ele vai se casar com a igreja conosco. E ele é fiel à sua aliança. E ele também não vai permitir que nós, sua noiva,
quebremos a aliança de fidelidade a Ele. E não fez Ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Então Deus hoje Ele quer que nós sejamos fiéis no nosso casamento. Não pode haver deslealdade. Porque se você pratica deslealdade no seu casamento, você também vai praticar para com Deus. Você vai abandoná-lo e vai seguir as idolatrias que o diabo colocou. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Mas hoje, o que é de mais comum nos nossos dias, é até os pais, os mais velhos, darem conselhos para os mais jovens. Não deu certo, larga, abandona. Se esquecem que a aliança conjugal representa a aliança com o próprio Deus. E muitas vezes, por essa deslealdade, nos tornamos maus exemplos para os nossos descendentes, que vão ficando piores do que nós. Mas o Senhor também disse que Ele não vai visitar o pecado do pai e do filho, e nem o do filho no pai. Então, se você é filho e você não teve bons exemplos nos seus pais, seja você o exemplo para a sua descendência. Cada um dará conta de si a Deus. Mas é de se esperar que os mais velhos, os progenitores, sejam modelos para os filhos, como trilhos para o trem andar, saber que caminho tomar. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras. E ainda dizeis, em que enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que Ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Então hoje, por causa da iniquidade estar se multiplicando, muitas pessoas até zombam de Deus. Deus não está vendo? Deus não é juiz? Por que aconteceu aquela injustiça? Olha, o juízo de Deus está chegando, está às portas. Cada um precisa ver diante de Deus como está o seu viver, porque nós daremos conta cada um a Deus, de tudo que nós praticarmos por meio do corpo, por meio do nosso viver. Nós temos uma única vida, e essa vida nós vamos ter que dar conta ao Senhor. Que o Senhor possa colocar o seu temor no nosso coração, porque aqui Ele advertiu Israel e Judá com respeito aos pecados de idolatria. Eles não deram atenção e foram destruídos por Deus. Se Deus não poupou os judeus, que é a raça escolhida dele, você acha que Ele vai me poupar? Vai poupar você? Deus, Ele é juiz. Ninguém vai zombar da justiça de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós, que o Senhor possa tirar as pedras do nosso coração, que o nosso coração possa ser uma boa terra, para que todas as tuas advertências, Senhor, por meio dos teus servos, possam entrar no nosso coração e mudar o nosso viver. Coloca no nosso interior, Senhor, esse espírito de fidelidade, que nós possamos viver essa fidelidade no nosso viver familiar, no nosso viver social, no nosso viver de trabalho, porque somente assim nós vamos conseguir ser fiéis ao Senhor e não praticarmos idolatria, te trocando pelas coisas imorais e ainda zombar do teu juízo. Tem misericórdia de nós nesse dia. Nos guarda, Senhor, debaixo do teu precioso sangue. É isso que nós te pedimos. Amém. Deus te abençoe. Vamos praticar a lealdade para com Deus e para com as pessoas. Que o Senhor nos leve por esse caminho.
Glória a Deus.